Hoje, na Guardiã da Notícia, você acompanha tudo sobre a Câmara Municipal de São Bernardo do Campo. O Observatório da USCS fala sobre tecnologia que será investida no Ministério da Cidade. João Dória pauta a nomeação de novo secretário de sua futura gestão. Companhia Pod Estrela da cidade de Mauá chega ao Chile. Pericartola afirma que não será candidato em 2020. Muay Thai é sede de campeonato em São Caetano do Sul. Tudo isso a partir de agora, na Guardiã da Notícia, que já está no ar. Boa noite! E ontem, pela tarde, o grupo MTST, que é o Movimento dos Trabalhadores Sem Teto, ocupou a praça de atendimento da Prefeitura de Santo André. Acompanhe a reportagem. Na tarde de ontem, o Movimento dos Trabalhadores Sem Teto ocuparam a praça de atendimento da Prefeitura de Santo André para reivindicar seus direitos de moradia no Pinheirinho. Nós moramos no Pinheirinho 2 anos. No terreno, na lona. Aí saímos, aí entrou o processo de compra de terreno, de construção. Conseguimos o terreno, conseguimos o dinheiro para a construção. Aí agora já está tudo pronto, só falta para nós entrar, a prefeitura liberar o habites e o IPTU que eles querem que a gente pague. Só que não tem como a gente pagar uma coisa que não era dívida nossa, era dívida do proprietário do terreno. De acordo com a coordenação do movimento, eles alegam que desejam mudar para o condomínio ainda este ano. Porém, o impasse com a prefeitura está na liberação do habite. Ficou pendente ainda uma parte do IPTU, habite, algumas coisas do movimento. E como não é particular, a gente já sabe que particular anda em um mês. Além de ser daqui, eu também sou corretor de imóveis. Então, particular em um mês. A gente quer do projeto, a gente tem que brigar pelos nossos direitos. A manifestação ocorreu de forma pacífica, porém, a coordenação deixou a praça de atendimento somente após uma equipe da Secretaria de Habitação recebê-los no gabinete. De acordo com Fernando Marangoni, secretário da pasta, são 3 demandas que se fazem necessárias para a resolução do problema. Eles foram isentados de um IPTU durante a obra, mas esse IPTU especificamente não. Era a dívida que tinha da área remanescente que eles tinham que pagar. Então, esta parte do IPTU não foi alvo de isenção, nem poderia ser, tá? E eles firmaram um compromisso de parcelamento com o município e disseram que realizaram o pagamento na sexta-feira. Após a reunião de aproximadamente 1 hora, a chefe do MTST, conhecida como Mariazinha, retirou o grupo de manifestantes para informar o resultado da reunião. Mas só saiu vitoriosa porque nós viemos juntos. Porque do jeito que estava lá, não ia conseguir nada. Mas só a presença de vocês foi fundamental para as coisas andarem. Beleza, cooperada? A questão do habite não será o problema, a questão do IPTU também não será o problema. Agora nós temos a burocracia, que é prazo. Temos que ter prazo. Cada um quer entrar no seu apartamento, certo? Sim. Cada um vai ter o seu carnê de parcela, certo? Sim. Cada um vai pagar o seu condomínio, certo? Já um dos coordenadores chegou a afirmar que os débitos com a prefeitura estavam sanados, assim como o pagamento do acordo do IPTU, conforme havia sido decidido com o governo de Carlos Grana, do Partido dos Trabalhadores. Hoje a gente veio reivindicar aqui na Prefeitura de Santo André a liberação do habite, para que as famílias que fazem luta aqui na região de Santo André, no Adriático, há mais de 5 anos, tenham de fato esse ano finalizado a conclusão da entrega dos apartamentos para que possam usufruir do apartamento a que fizeram direito através da sua luta. De acordo com informações, existe também um processo no Ministério Público da cidade e já está na Delegacia do Meio Ambiente. Os moradores do Pinheirinho frequentam as reuniões do Concheg local, onde foram orientados a sanar suas dúvidas com o próprio MP.
Então, esse inquérito do Ministério Público, eu conversei hoje pela tarde com o delegado do Meio Ambiente, Dr. Luiz Guilherme, e ele me informou que são mais de 300 famílias que já invadiram uma área, que já está sendo desmatado e que não é competência da delegacia fazer a reintegração de posse. Portanto, é competência da Prefeitura de Santo André. O inquérito está em andamento, eles estão aguardando a líder comunitária, que, se eu não me engano, o nome dela é Suelen Pimenta, ser ouvida, para eles seguirem e devolverem o processo para o MP. Olha só, por meio de uma carta, o presidente do STF, Dias Toffoli, foi desmoralizado ao ser duvidado de sua posição no Supremo como ministro, já que Toffoli não foi juiz e tem apenas 25 anos de experiência. Essa carta foi escrita pelo general, que era o seu assessor. É um tempo de pequeno acordo com os parâmetros para ser ministros. A demanda, a dedicação e foco e conhecimento para coordenar o Supremo também continham na carta que foi mencionada pelo porta-voz, que agora é o ministro da Defesa. Ele também falou sobre o apoio que Toffoli deu ao ex-presidente Lula em Curitiba por corrupção passiva e lavagem de dinheiro. Além disso, desconfiou também do conhecimento da realidade que teria para presidenciar o Supremo Tribunal Federal. Essa carta está disponível nas redes sociais. Ontem pela tarde foi decretado e liberado o HC aos integrantes, a 4 pessoas que estão sendo investigados por suspeita de lavagem de dinheiro na Operação Trintão da Polícia Federal. O desembargador federal Fausto de Santos, da 11ª turma do Tribunal Regional Federal da Terceira Região, o TRF3, concedeu liminar em habeas corpus ontem, 13 de novembro, a 4 investigados na Operação Trintão e substituiu a prisão preventiva por medidas cautelares diversas, entre elas o pagamento de fianças, que variam de R$ 120 mil a R$ 180 mil. Terão que cumprir as medidas impostas os investigados Cleveland Sampaio Lofrano, Gabriel Nogueira Eufrásio, José Alex Botelho de Oliva e Mário Jorge Paladino, empresário de São Caetano do Sul, da empresa CM3 Tecnologia e Logística, que possui contratos com a Prefeitura de São Caetano do Sul desde 2009, além disso com a Câmara Municipal e com a USCS. O habeas corpus libera os investigados da prisão preventiva que havia sido decretada. Eles foram presos em 31 de outubro, data da deflagração da operação que apura ações ilícitas em licitações e contratos da Companhia Docas do Estado de São Paulo, a Codesp, Sociedade de Economia Mista, vinculada ao Ministério do Transporte, Portos e Aviação Civil. Para o relator, não há elementos concretos sobre o perigo que a liberdade dos investigados possa oferecer e a prisão não é imprescindível, mostrando-se adequada e suficiente a substituição por outras medidas cautelares, nos termos do artigo 319, parágrafo 4º, do Código do Processo Penal. Segundo o desembargador federal, a imposição de algumas das medidas cautelares diversas presentes nos artigos 319 e 320, ambos do Código de Processo Penal, revelaram-se suficientes para aplicação ao caso concreto, em obediência à sua função de intrínseca cautelaridade no processo penal. Os investigados tiveram prisão preventiva substituída pelas seguintes medidas. Número 1, comparecimento pessoal e bimestral na 5ª Vara Federal de Santos para informar e justificar as suas atividades. 2, proibição de contato com os demais investigados e testemunhas. 3, proibição de se ausentar do município que resida por mais de 8 dias sem prévia autorização judicial. 4, recolhimento domiciliar no período noturno das 22 às 7 horas da manhã, não podendo sair de casa aos finais de semana. 5, suspensão do exercício de função pública ou de atividade de natureza econômica ou financeira com administração pública em qualquer esfera, seja municipal, estadual ou federal. Quanto ao valor da fiança, o magistrado explicou que deve ser fixado considerando a natureza da infração, as condições pessoais de fortuna e vida pregressa do acusado, as circunstâncias indicativas de sua periculosidade, bem como a importância provável das custas do processo até o final do julgamento. Assim, ficaram fixadas. Cleveland Sampaio Lofrano e Gabriel Nogueira Eufrásio terão que pagar fianças no valor de R$ 120 mil. José Alex Botelho de Oliva, R$ 150 mil. E Mário Jorge Paladino, R$ 180 mil. Pois é, e olha só, ontem na coletiva de imprensa anunciando os novos secretários, durante o anúncio do novo secretário de Segurança Pública, o João Dória disse que
policial do estado que precisar atirar não precisará pagar advogado. O estado vai dar todo um suporte para os policiais. Acompanhe. Polícia Militar passarão a ter seguro feito e pago pelo Estado, inclusive advogados, que não serão advogados gratuitos nem voluntários, serão pagos pelo Estado. Não faz o menor sentido que o policial, no exercício do seu dever de proteger o cidadão, proteger as famílias, proteger o patrimônio, seja privado ou público, ao fazê-lo, ainda tenha que responder processo depois na Justiça, sem nenhum tipo de amparo e proteção. No nosso governo, ele terá amparo e proteção. Além disso, também anunciou o Sherson, ele que também será o presidente da Invest SP. E presidente da Invest São Paulo. Paulistano, 56 anos, formado em administração de empresas pela Fundação Getúlio Vargas, presidente do grupo empresarial que leva o seu nome, foi fundado pelo seu pai, no setor agropecuário, imobiliário, turismo e hotelaria. Foi secretário de Relações Internacionais na nossa gestão à frente da Prefeitura de São Paulo, depois também com o Bruno Covas. Foi secretário adjunto de Esporte e Turismo na gestão Mário Covas e Geraldo Alckmin. Foi presidente da Associação Brasileira da Indústria de Hotéis. É um super secretário. Hoje pela tarde aconteceu o Fórum de Governadores em Brasília, conforme João Dória havia anunciado na semana passada. Eles foram recepcionados pelo ministro Paulo Guedes e também teve a presença de Jair Bolsonaro. E dos principais estados brasileiros, todos estão confirmados neste encontro. Teremos lá uma exposição, além de cada governador que vai falar, teremos também a participação do Onyx Lorenzoni, futuro ministro-chefe da Casa Civil, que vai falar exatamente sobre as relações institucionais e na relação com os governadores e com os estados. Uma exposição do futuro ministro da Fazenda, Economia, Indústria e Comércio, Paulo Guedes, que vai falar sobre o Pacto Federativo e apresentar o Pacto Federativo aos governadores e, muito provavelmente, se tudo continuar como está previsto. Oferecimento Érica Mello Store. WhatsApp 989305573. Oferecimento Planos de Saúde Santa Casa de Mauá. Agora, ele está de volta. E olha só, o Observatório de Habitação da Universidade de São Caetano do Sul falou sobre os desafios que o Ministério da Cidade enfrenta com o governo do estado, além dos modos tecnológicos que podem ser feitos para as melhorias das cidades no Grande ABC Paulista. Na verdade, assim, existe essa questão de as prefeituras devem se repensar nessa questão aí tecnológica, em primeiro lugar, e em segundo lugar, os programas do próprio Ministério das Cidades, eles de alguma maneira incentivam essa perpetuação de tecnologias já conhecidas, ou seja, não tem nenhum programa, você pode entrar hoje no site do Ministério das Cidades, não tem nenhum programa que tenha algum tipo de recurso, por mais irrisório que seja, para inovação na área de urbanismo. Se você achar programa de pavimentação, a especificação técnica é uma especificação no padrão que a gente vê, né? Ou seja, em linhas gerais, existem dois padrões técnicos aí, de alguma maneira, consolidados. Uma é para pavimentação de rua, que é um asfalto de qualidade um pouquinho inferior, por isso que a cada 2, 3 anos deve-se fazer manutenção, ou a pavimentação de rodovias para trânsito pesado, que é um pouco mais durável, é um pouco mais caro. Mas existem inúmeras outras possibilidades e não tem política pública com esse perfil. Então, cabe sim, acho que aos prefeitos, cabe ao governo do Estado, de alguma maneira, sentar com o governo do Estado, sentar com o governo federal e rever aí os critérios do Ministério das Cidades, os critérios de oferecimento de tecnologias e de recursos. Talvez não seja um assunto para levar para o consórcio? Eu imagino que sim, viu? Porque essa ação compartilhada, essa ação regionalizada, que caracteriza um pouco a própria história do Grande ABC. O Grande ABC sempre, pelo menos sempre
pelo que eu identifico aí, é uma análise mais sensível, né? Identifico uma união entre os municípios, uma fraternidade muito positiva entre os municípios que deve ser mais radicalizada. Então, é um assunto para o consórcio, sim. Lembrando que o novo secretário de Habitação do Estado ainda não foi anunciado por João Dória e também o novo ministro das Cidades também não foi anunciado por Jair Bolsonaro. A cidade de São Caetano passa por dificuldades com desemprego que atingiu gravemente o município. De cada 10 empregos industriais que São Caetano detinha em dezembro de 2014, sobraram apenas 6 em dezembro de 2017, ou seja, 40% desapareceram. Somente municípios especialmente impactados pela crise do setor petrolífero no estado do Rio de Janeiro contam com resultados semelhantes. Os dados são oficiais do Ministério do Trabalho e não há nada parecido na geografia regional. A média de destruição do emprego industrial na região foi de 23,69%. Em São Bernardo, sofreu baixa de 20,55%, Santo André, 26,85%, Diadema, 24,87%, Mauá, 14,48%, Ribeirão Pires, 16,21% e Rio Grande da Serra, 5,49%. Em dezembro de 2014, a região contava com 238.722 empregos industriais, de um total geral de 818.831, com a participação relativa de aproximadamente 30% em dezembro do ano passado. Os empregos industriais não passavam de 182.169, de um total geral de 728 mil. E a participação relativa caiu para 24,99%, uma queda e tanto. São Caetano potencializou um desastre com essa queda de 40%. Esses 40% de quebra do emprego industrial colocou São Caetano próximo de Santo André em participação relativa do setor. Em dezembro de 2014, São Caetano contava com 23,40% dos trabalhadores registrados no setor industrial, contra 15,50% de Santo André. Eram 26.410 carteiras assinadas contra 33.439 de Santo André. São números absolutos que não dizem muita coisa. Os 33.439 mil empregos industriais de Santo André em dezembro de 2014 se contrapunham a um total de 198.298 carteiras assinadas em todas as atividades. E 26.410 carteiras assinadas no setor industrial de São Caetano do Sul contrapunham a 112.826 empregos em geral. Pois é. A conversa com o Peri Cartola afirmou que ele não será candidato em 2020 porque ele faz parte de um grupo político e é um aliado fiel de Orlando Morando. Político de verdade, de fato, é meu pai, né? Meu pai que está felizão, muito mais feliz que eu. Então, é bacana eu passar isso para ele. É um presente, né? Que a gente acumulou aí, agora com 78 anos eu acabei lhe entregando. Então, estou muito feliz. É um desejo de dever cumprido também, é um sinal de dever cumprido. E vou fazer o meu melhor até o último dia, até segunda-feira. E espero que a cidade não tenha nenhum problema, nenhum percalço até lá. Que não chova, que não faça muito sol. A gente começa a torcer para tudo, para não ter nenhum problema com nenhum munícipe, com nenhum serviço de preferência, de qualidade, de urgência na cidade. Não, estou feliz, mas eu acho que a política tem fila, né? Eu faço parte de um grupo político onde tem um líder que é o prefeito Orlando Morando. Não tenho desejo de ser candidato em 2020. Pelo menos por enquanto. Quero estar dentro do grupo, quero fazer parte das escolhas e também, às vezes, vou querer ser o escolhido para algum cargo de grande relevância. Então, vou estar aguardando o que o grupo determinar. Eu sempre estive colocado a serviço da equipe, do time, e persisto assim, mesmo deixando a prefeitura. O Peri, que está em exercício como prefeito de São Bernardo do Campo até a próxima semana, fez uma visita à Câmara Municipal muito cordial com todos os vereadores e também fez uma fala na tribuna, pontuando que, como o prefeito durante todos esses dias, ele já enxerga o Legislativo de uma outra maneira. Além disso, o Executivo encaminhou 3 projetos para casa, onde todos foram aprovados, vitória do Executivo. O primeiro fala sobre a alteração da nomenclatura do fundo especial que foi criado aos bombeiros na última semana. O segundo
amplia para 36 meses o processo de anistia para os munícipes da cidade. Então, portanto, você, munícipe de São Bernardo do Campo, que precisa tirar um habite, precisa fazer a regularização de um imóvel e que está nesta anistia, vai ganhar aí mais alguns meses de benefício. E o terceiro, que é o projeto mais polêmico, fala sobre a lei onde autoriza o transporte de animais de até 10 quilos na rede pública de transporte. Será regulamentado no próximo dia 23. Foi uma discussão bem acalorada, os vereadores de oposição levantaram a bola de que gostariam de discutir um pouco mais com a população em audiências públicas, mas no fim abriram mão e entenderam que era um projeto interessante para o município de São Bernardo do Campo. São Caetano do Sul recebeu o torneio de Muay Thai Galaxy Competition. Esse torneio recebeu até lutadores internacionais e haverá a próxima edição já no ano que vem. Acompanhem. O torneio de kickbox e Muay Thai aconteceu no Clube A Breve, em São Caetano do Sul, no último sábado. Foram 5 lutas profissionais, incluindo um super desafio de Karatê versus Muay Thai. A luta respeitou as regras do Muay Thai. O grande vencedor foi o Karateka. Além disso, um desafio internacional. Vou descansar um pouco agora, mas no ano que vem eu vou fazer a terceira edição do Galaxy. Quem tiver interessado já vai mandando e-mail, entra no Instagram lá. O campeonato, que está na sua segunda edição, também definiu o próximo competidor para a disputa do cinturão de pesos pesados, que está atualmente com o atleta Sagat. Basílio Montanha, da equipe Família Furacão, foi o vencedor do combate com 5 rounds de 5 minutos por 1 minuto e meio de descanso. Já o card principal contou com atletas de 57 quilos. E o grande vencedor foi o Felipe, da equipe Steel, do Mestre Ivan. Me preparei bastante para essa luta, um adversário duro, forte, mas sabia que se fizesse o jogo certinho, dava para sair com a vitória. Quero agradecer a minha equipe inteira em geral, a todos, não tem um específico, todos me ajudaram bastante. A equipe inteira, minha família, minha namorada que me ajuda muito, a todo mundo. É o resultado de muito trabalho, a gente trabalha muito, esse garoto treina 3 horas todos os dias, a gente divide em 2 períodos, ele sofre muito e é o preço que tem que pagar para ser um grande campeão. Ele provou hoje que ele é capaz. Todo mundo ansioso para a próxima edição do Galaxy Competition. Neste final de semana, os membros da Companhia de Teatro Pod Estrela, da Associação Estrela Azul lá de Mauá, foram representar o Brasil no Chile com o espetáculo O Bicho que Ajudou o Homem. No festival Vamos Que Venimos, na cidade de Lataro, a peça, que é uma comédia em cordel, estreou há poucos meses e conta com a história de um homem pobre, o Titonho, que em troca de uma vida de riquezas vende a sua alma para o diabo. E depois de um tempo, ele volta para cobrar o trato. Mas só será quebrado se Titonho adivinhar a sua idade. A peça foi a mais premiada no Festival de Teatro de Mogi das Cruzes e, entre eles, o convite para representar o Brasil lá no Chile. O grupo que estava arrecadando fundos para subsidiar as passagens conseguiram. Pois é, a moçada foi representar. Eu quero agradecer o jornal Opinião Pública lá de Mauá, tem uma coluna toda quinta-feira falando sobre os trabalhos do Legislativo. E para você que deseja rever a edição de hoje e ficar muito bem informado, você confere outra exibição da Guardia da Notícia durante a programação da TV Mais e também na internet. Me sigam no Instagram, curtam a nossa página no Facebook TV Mais ABC e vejam essas e outras notícias em nosso portal tvmaisabc.com.br. Uma ótima noite a todos vocês. Bom feriado. A nossa próxima edição é amanhã, quinta-feira, às 10h30 da noite.